Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma informação relacionada ao BNDES, uma informação relacionada à Marfrig, um fato relevante de Raízen, bem como os destaques do segundo trimestre de 2022, os destaques de BMG, os destaques de Unipar e um aviso aos acionistas de dividendos de Unipar Carbocloro, um comunicado ao mercado de Petrobras e uma informação relacionada à Taesa. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? Começando aqui com a informação relacionada ao BNDES, o lucro dele atingiu uma alta de 120% no segundo trimestre de 2022. Você achou que apenas o Banco do Brasil iria se beneficiar desse cenário de juros altos, atingindo aí 11,7 bilhões de reais. E aí você já percebe que o BNDES lucra mais do que qualquer banco aí, tá? Segundo o presidente do BNDES, o banco de fomento, ou seja, para crédito para fomentar a economia, teve o primeiro semestre mais rentável da sua história. Só que tem um evento não recorrente aqui, tá? Em nota, o banco informou que o resultado foi influenciado pela receita de 4,7 bilhões com dividendos e JCP pagos por empresas nas quais investe pela venda das ações da Eletrobras, que deu 1,5 bilhão, tá? Então, tem aqui dividendos de Petrobras e aqui venda de Eletrobras. Senão ele iria lucrar ali algo em torno de 7 bilhões mesmo, assim como o Banco do Brasil. Ainda assim, é um lucro espetacular, né? O que também pesou no resultado positivo do BNDES foi a reversão ali da provisão para risco de crédito referente à dívida com a Oi, de 4,6 bilhões. Isso aqui ajudou muito a reforçar esse resultado do BNDES. A carteira de participações do BNDES fechou a quase 67 bilhões de reais. É isso aqui que o BNDES tem em outras empresas. E a inadimplência aí se manteve baixa para o BNDES. Um excelente resultado aqui, com alguns eventos não recorrentes, mas ainda assim não tira o mérito do excelente resultado. Continuando aqui, em relação à Marfrig, ela também veio com resultado forte. O lucro dela mais do que dobrou no segundo trimestre, para 4,2 bilhões de reais. E a empresa anunciou dividendos de 500 milhões de reais. Então olha só, esse lucro de 4,2 bi, ele representou uma alta de 144,9% na base anual, muito forte. Veio muito acima do consenso do mercado, que esperava apenas 1 bilhão de reais. E a companhia destaca aqui que esse resultado veio do forte desempenho operacional e, principalmente, então olha aqui o destaque, pelo impacto de aproximadamente 3,8 bilhões do laudo de avaliação a valor justo no investimento da BRF, tá? Então teve esse 3,8 bi aqui que impactou positivamente nesse resultado forte que foi acima das expectativas do mercado. E é por isso que o lucro foi maior que o EBITDA, tá vendo? Então você tem que olhar para o EBITDA. Então cuidado, olha um resultado tão forte assim e fala, nossa, tem que investir na empresa. Não é assim. Olha com cuidado os motivos que geraram essa alta. Mas ainda assim, um bom resultado, tá? Forte resultado aqui em Marfrig. Teve um aumento no volume de vendas, aumentou receita, tá bom? Só que aqui, ó, toma cuidado. Teve aumento na dívida também, tá? Então não é só mil maravilhas. A companhia tem uma alavancagem financeira ali que hoje está controlada, mas é uma dívida grande, tá? Em termos absolutos. De qualquer forma, a alavancagem ficou em 2 vezes o EBITDA, tá? Aí a companhia aqui anunciou dividendos da ordem de 500 milhões de reais. O valor por ação, existem apenas ações ordinárias de Marfrig, MRFG3, 75 centavos por ação. A Datacom dia 19 de agosto, DataX dia 22 de agosto, o pagamento 15 de setembro. Em termos de cotação atual de 75 centavos por ação, isso aqui vai dar um dividend yield nesse pagamento de 5,5%, tá? Um dividendo bem elevado em apenas um pagamento. E aí, como a Marfrig teve uma grande desvalorização, seu dividend yield subiu aqui. Até agora a companhia já havia pago 58 centavos por ação, o que já dava um yield de 4%, então tá somando aí 9%, quase 10% dependendo do seu preço médio. Um excelente dividend yield, sendo que a companhia segue com indicadores descontados de valuation, só que sua margem é pequena. É que isso faz parte desse setor de frigoríficos e proteína animal. Se você quiser um vídeo mais detalhado sobre Marfrig, deixa aí nos comentários, já teve um inscrito que pediu, mas eu preciso de mais interesse de vocês aí. Se eu trago um vídeo e ninguém assiste, aí é complicado, tá bom? Prosseguindo aqui, em relação à Raízen, um fato relevante em que diante ali do encerramento do programa anterior de recompra de ações, o Conselho de Administração aprovou mais um programa que vai ter as seguintes condições e características. É um programa para a remuneração dos acionistas e também da diretoria. O máximo de ações ali que serão recompradas 100 milhões de ações preferenciais, representando 8,29% das ações em circulação e quase 1% do capital social. 18 meses de duração do programa de recompra, a se iniciar no dia 12 de agosto e se encerrar no dia 12 de fevereiro de 2024. A companhia vai usar ali recursos próprios da reserva de capital para fazer a recompra, detendo aí uma reserva de mais de 10 bilhões de reais. Olha só que interessante. Então, muito bom aí para o acionista de Raízen, uma forma de remuneração que cada vez mais será adotada, principalmente com a possível tributação dos dividendos, que vai acabar sendo alguma coisa iminente ali para custear o Auxílio Brasil majorado, que tanto Bolsonaro quanto Lula já disseram que para o ano que vem
vão tentar manter isso aí. E Raízen, nesse sentido, apresentou um resultado ali forte, de lucro líquido ajustado de 1,1 bilhão, uma alta de 120% em relação ao mesmo período do ano passado. EBITDA cresceu 55%. Geração de caixa forte aqui. A receita líquida subiu 72%. Claro que isso aqui foi muito impactado, né, pelo preço do álcool. A alavancagem da companhia está controlada. Como destacou a empresa também, eles expandiram vendas de etanol para o mercado externo também, aumento de produção de açúcar, aumento de rentabilidade. No geral, excelentes resultados aqui de Raízen. É uma companhia que eu sigo de olho, mas prefiro, se fosse investir no setor ali, que é o setor energético, investiria em Cosan na minha visão. Não é recomendação também aqui. Prosseguindo aqui, em relação ao BMG, ele publicou aqui os seus resultados. É um banco aí que está em forte crescimento no digital. Atingiram 11 milhões de clientes em junho de 2022, crescimento de 41% nos últimos 12 meses. Aumentaram 60% a quantidade de contas nos últimos 12 meses, atingindo 7,4 milhões de contas digitais. É um banco aí que tem um mix tanto de banco físico, digamos assim, quanto de banco digital. O lucro líquido do BMG foi de 100 milhões de reais no primeiro semestre. Por quê? Porque foi 52 milhões de reais nesse trimestre, mais os 48 milhões de reais do primeiro trimestre de 2022. Isso está de acordo com o guidance do banco, então manteve aí mais ou menos a sua lucratividade. Com um ROI médio de 5,5% ao ano. É baixo, é bem baixo. Então esse é um problema do banco, a baixa rentabilidade. Assim como hoje ocorre, por exemplo, com o Banrisul. Só que o BMG não é estatal. E a basileia dele também é bem mais baixa que as dos demais, tá? Então você já percebe que é um banco mais arriscado. Tem uma carteira de crédito de varejo muito alta aqui, tá vendo? Muito grande, representa grande parte da receita do banco. É um banco que está querendo crescer, então sua rentabilidade acaba caindo também. Então, no geral, o BMG é um banco mais arriscado do que os demais. Só que, obviamente, diante desse risco superior, ele negocia a uma cotação muito mais baixa, a uma relação preço sobre valor patrimonial de 0,42. É o banco mais barato de bolsa hoje, se considerado apenas o seu patrimônio líquido. Só que ele tem uma margem baixa, né? A gente mostrou ali que também tem um ROI baixo, está sofrendo uma desvalorização forte, só que tem um dividend yield elevado. Mas se você for olhar que o Banco do Brasil está pagando mais que o BMG, então você pega e fala, bom, vale a pena o risco? Só se você quiser diversificar no BMG. Não estou fazendo recomendação, mas se você for olhar aqui para os resultados anteriores de BMG, veja só, eles andam de lado, não tem nada crescente aqui, tá vendo? Então é um banco barato, mas mais arriscado. Eu fico de fora, observo, a gente não pode seguir apenas querendo comprar as ações mais baratas se elas não possuem ali um potencial de crescimento, a empresa, sabe? E BMG até agora, embora ele esteja crescendo ali o seu digital, ainda não vemos nenhuma possibilidade de aumento da sua rentabilidade. Prosseguindo aqui, em relação à Unipar, ela apresentou ali uma receita líquida consolidada de 2 bilhões de reais, 5,9% superior ao primeiro trimestre de 2022 e 72,3% a mais que o segundo trimestre de 2021. A receita totalizou no semestre, então, quase 4 bi, 57% a mais do que o primeiro semestre de 2021. O EBITDA, 860 milhões de reais. Olha que paulada, sendo 1,6 bi no semestre, crescimento de 70%. Tá gerando caixa a rodo essa empresa, por isso tá pagando muito dividendo. Além de ter o Barça ali por trás, né, que tem interesse no recebimento de dividendo. O lucro líquido consolidado da empresa chegou a 539 milhões de reais, no acumulado do ano quase 1 bi, mantendo aí seu lucro mais ou menos de um trimestre para outro, o que é muito positivo, dando previsibilidade de lucros entre trimestres. Para quem pensa em dividendos, isso aqui é essencial. E vale ressaltar aí também que esse aumento na receita operacional vem devido ao aumento no preço internacional da soda cáustica e do PVC, dois produtos que são produzidos ali pela Unipar Carbocloro. Então a companhia vem se beneficiando aí desse ciclo de alta nos produtos que ela produz e aí diante desse resultado forte, dividendos fortes, né? Publicando aqui um aviso aos acionistas de dividendos da ordem de 500 milhões de reais. E aí esses dividendos serão 4,53 por ação ordinária e 4,98 por ação preferencial classe A e 4,98 por ação preferencial classe B, que é a Unip 6, aqui é a Unip 5 e aqui é a Unip 3. A Luiza já até declarou lá no seu Instagram que o Barça vai receber 90 milhões de reais nessa pauladinha aqui. Imagina só, são 500 milhões de reais distribuídos. Só pro Barça vai 90 milhões. Não é brincadeira não. E a Datacom será o dia 16 de agosto, que é uma terça-feira, DataX dia 17. O pagamento vai ocorrer no dia 26 de agosto, bem rapidinho. Claro, você acha que o Barça consegue esperar os dividendos ali entre a data da declaração e a data do pagamento? E então vamos adotar aqui apenas as ações ordinárias, 4,53, isso vai dar o quê? Isso vai dar um dividend yield de 5,35%.
39%, sendo que o Unipar segue aí descontada, apesar de tudo, hein? Com toda essa alta que o Barça conseguiu ganhar, ela ainda não segue a um preço caro. Ele mesmo já disse que hoje ela está próxima do seu preço justo, por isso que ele não vende, mesmo representando 40% da carteira dele. E confesso que é uma empresa que eu fico de olho, mas é mais cíclica, né? Como você percebe aqui, agora ela está num ciclo de alta forte, mas em algum momento virá o ciclo de baixa, né? Em relação ao endividamento aqui, a empresa continua com endividamento negativo, tá? Agora ficou mais negativo ainda, da ordem de 662 milhões de reais. Com todo esse caixa aí, a companhia segue com uma saúde financeira excelente, podendo então pagar excelentes proventos. Então os dividendos aí anunciados são sustentáveis. Prosseguindo aqui em relação à Petrobras, ela trouxe um comunicado ao mercado informando que iniciou a etapa de divulgação da oportunidade referente à venda dos seus direitos minerários para pesquisa e lavra de sais de potássio situados na bacia do Amazonas. Isso aí faz parte do programa de desinvestimento de ativos da Petrobras, e esse ativo é composto por 34 títulos minerários de sais de potássio localizados na bacia do Amazonas e outorgados pela Agência Nacional de Mineração. Destes 34 títulos, 8 são concessões de lavra, 4 são requerimentos de lavra e 22 estão em processo de autorização de pesquisa. Mais receita então entrando na companhia, que agora não tem mais foco a lavra de sais de potássio ali, né? E finalizando aqui com Taesa, ela avalia lotes dos próximos leilões de transmissão. Então a Taesa avalia participar ali em pelo menos 2 dos próximos leilões de transmissão programados. A empresa ainda não apontou quais projetos mais interessam a ela, mas reforça que se posiciona na frente consolidadora ali de projetos de transmissão do país, inclusive considerando aquisições no mercado secundário. E olha só que interessante, quando perguntado sobre a participação da Taesa até mesmo em geração, o CEO da companhia comentou que pode ser alvo de estudo da companhia. Então não é algo completamente descartado. Contudo, destacou que essa atividade deve estar relacionada à conexão de renováveis e integra a rede que detém. Então, nada de geração hídrica ali, né? Ou seja, projetos de brownfield. Segundo o CEO da companhia, ela está trabalhando ali visando o leilão de dezembro, cuja previsão é de investimento de 3,2 bilhões. Então, a companhia aí quer continuar crescendo. Sem olvidar ali de excelentes dividendos que foram recentemente anunciados ali, fazendo com que a Taesa cumpra com seu payout mínimo de 50% do lucro líquido ajustado, mantendo um dividend yield aí, dependendo do seu preço médio, superior a 15%. Lembrando aí, né, que atualmente os deságios, como nós vimos no último leilão, estão bem fortes, porque tá vendo muita competitividade nesse segmento. E aí a Alupar tá um pouco mais reticente em relação aos próximos leilões, mas já a Taesa tá querendo ali se arriscar um pouquinho mais, né? Vamos aguardar aí então qual será a posição dessas duas empresas aí que estão na minha carteira e cuja gestão eu confio muito. Claro que sem ser um minion, sempre ali tendo um olhar crítico, mas até hoje a gestão dessas duas empresas nunca decepcionou o acionista. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você é investidor de Unipar, vai receber esses dividendos? E em relação ao BMG, qual a sua opinião quanto a este banco? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luense, que é o canal Melhor Investing. Até o próximo vídeo. Fui!